depois que você for a propriedade referência na sua cidade, você não pode parar de continuar progredindo, de continuar subindo, de continuar crescendo, porque se você não fizer isso, alguém vai te passar. Se você acha que chegou no topo e acabou, não. Eu vou te falar que é muito mais difícil se manter no topo do que chegar nele, porque para chegar nele você está na maior disposição, você está no maior gás. Depois que você chegou no topo, você vai dizer, nossa, e agora? Ah, já estou bem, já fiz tudo que tem que ser feito. Não, o jogo não para, é um jogo constante. Então, você vai entender os obstáculos que impedem você de receber mais reservas. Certas crenças que você tem ou que te disseram que podem estar atrapalhando o sucesso do teu meio de hospedagem. Então, eu vou tentar, durante essa live, desconstruir esses pensamentos na tua cabeça, tá? Então, lembrando que essa é uma sequência de lives, é um aquecimento para o nosso evento, Jornada da Semana, Jornada da Hospedagem Lucrativa, que são lives que eu faço diariamente e de forma gratuita para que você já comece a experimentar os resultados e chegue no dia do evento mais aquecido, tá? A Jornada da Hospedagem Lucrativa acontecerá entre os dias 2 a 9 de agosto, às 19 horas. E durante o evento, eu irei apresentar o método Hospedagem Lucrativa, e que no dia 9/8 irão abrir as vagas para você que deseja se aprofundar nessa metodologia. Uma coisa, né, que eu sempre observo, né, nos grandes empreendedores de sucesso é que eles valorizam muito, né, a meritocracia. Ou seja, em palavras mais simples, seria o modelo ganha-ganha. Ou seja, quem produz mais merece ganhar mais. E essa é o mesmo pensamento, né, a mesma metodologia utilizada pelos grandes portais de reservas. Seja Airbnb, seja Booking, seja Decolar, todos esses. E essa é a mentalidade que eu sempre observo das pessoas que prosperam muito, né? Das pessoas que se dão bem na vida, são as pessoas que têm essa mentalidade, que quer que todo mundo ganhe no ecossistema. Eu não posso só querer ganhar para mim, do tipo, eu só quero reservas diretas. Tudo bem, mas você acha que diante do tamanho do seu meio de hospedagem, só reservas diretas, você conseguiria preencher a sua ocupação, você conseguiria ter a rentabilidade que você almeja? Então, pensando nisso, eu quero tentar desconstruir um pensamento, né, uma mentira que pode ser dita por muito tempo. E vou confessar para você que muito dessa live aqui eu tirei de um livro, né, que me trouxe uma forma de pensar muito boa. Chama-se A Arte de Pensar Claramente. Vão ter vários vieses que a gente sempre entra, né, achando que sabe, achando que está tomando a decisão certa, mas aquilo ali já é meio que um vício dentro da sua cabeça. Então eu vou tentar fazer esse mix, trazer um pouco do conceito desse livro para a nossa realidade. E aí, quer que vocês entendam o seguinte, que está sempre cercado, né, de boas pessoas e até melhores do que a gente, né, é muito importante. E principalmente quando a gente fala sobre parceiros comerciais, né? Por quê? Porque uma boa equipe remando na mesma direção, um bom parceiro remando na mesma direção, auxilia muito a gente a conseguir grandes ganhos, digamos assim, né? Essa mentalidade de a gente ir trabalhando, de a gente ir buscando, isso auxilia muito. Então, uma coisa também que eu observo é a seguinte, que ninguém consegue, né, construir nada, né, chegar muito longe sozinho. Então, aproveitando esse conceito, eu quero te explicar o seguinte, é preciso ter uma mente aberta e atualizada, tá? Quando a gente fala em parcerias nos tempos atuais. É importante que você entenda que todo mundo no ecossistema tem que ganhar. Ou seja, os parceiros comerciais têm que ganhar, os nossos funcionários têm que ganhar, né? Você precisa ganhar, todo mundo, o hóspede também precisa ganhar, ele precisa contratar o teu produto, contratar o teu serviço, mas ele também tem um ganho com isso, né? Eu não posso simplesmente só pensar em lucro, lucro, lucro. Se você pensa que todo mundo no ecossistema precisa ganhar, todo mundo precisa se satisfazer, consequentemente você vai entender que o dinheiro vai ser uma mera consequência de todos esses atos, de todos esses seus pensamentos. Então, entenda o seguinte, os portais de reservas, eles são responsáveis por 75% das reservas online que acontecem no Brasil. Então, para prestar atenção. De 100 reservas que acontecem no Brasil, por exemplo, 75 vêm através dos grandes portais. Seja Booking, seja Decolar, seja Airbnb, seja Expedia, seja VRBO, seja Hotel Urbano. Então, você precisa ter um pouco dessa mentalidade, dizer assim, cara, são parceiros muito importantes, que se eu souber trabalhar bem com eles,
eu tenho uma chance de vender muito bem e que, consequentemente, diante dessa minha exposição, né, com esses parceiros, eu vou conseguir o quê? Mais reservas diretas num custo zero. Como assim, Lagreca? Eu sempre explico para vocês que quando eu me destaco nas plataformas, eu tenho a chance, né, de vender mais por elas, obviamente, mas vão ter pessoas que vão utilizar a plataforma simplesmente para título de pesquisa. E é aí onde mora o grande segredo. Por isso que eu falo que é importante que você tenha essa mentalidade do ganha-ganha, que todos no ecossistema precisam ganhar. A gente não pode querer ganhar sozinho. E aí, trabalhar de forma efetiva nesses canais hoje já não é mais um bônus, e sim algo indispensável para a sobrevivência de vários meios de hospedagem. E eu confesso para vocês aqui que tem muita gente, né, que faz assim, pô, Lagreca, às vezes eu não quero me dar o trabalho, né, de ter que estar produzindo conteúdo, engajando meus hóspedes, fazendo tráfego. Eu prefiro trabalhar com as plataformas, mesmo que eu ganhe menos, mas é um trabalho sustentável, desde que você conheça o custo do seu quarto vazio. Claro, porque se você não conhece o custo do seu quarto vazio, é muito difícil que você precifique de forma a se manter competitivo e lucrativo ao mesmo tempo. Por quê? Porque você, se não conhece o custo, como é que eu vou saber quanto que eu posso vender, como que eu vou saber quais promoções utilizar, se eu utilizo uma visibilidade ou não. Então, isso é muito importante que você entenda. Então, esses grandes portais, eles nos proporcionam, né, um efeito vitrine. O que é esse efeito vitrine? É cada vez que eu me destaco, né, tem pessoas que entram na plataforma simplesmente a título de pesquisa. Vão ter pessoas que vão converter pela plataforma, óbvio, mas vão ter pessoas que vão entrar no Google e vão encontrar o Google Meu Negócio, vão encontrar o meu Instagram, vão encontrar o meu site e vão fazer a reserva por lá. E qual é o custo que eu tive para trazer essas pessoas? Nenhum. Claro que eu vou pagar comissão para quem fizer reserva pela plataforma, mas não vão ter pessoas também que vão vir pelo meu canal direto, porque preferem conversar, porque preferem fazer uma pergunta, porque querem barganhar preço, querem um preço mais em conta. Isso é óbvio. Então, o efeito vitrine provocado por esses grandes portais pode aumentar as suas reservas diretas em até 40%, além de gerar, né, um tráfego gratuito para os seus terrenos online, que vão ser pauta de outras lives, onde eu vou explicar. Aqui a gente está começando, né, nossa jornada, né, de aquecimento para a nossa jornada da hospedagem lucrativa está só começando. Eu fiz a primeira live ontem, estamos na segunda, terá a próxima semana, a outra semana. Então, a gente vai ter muitos assuntos para a gente conversar sobre isso. Como vocês sabem, essas lives que eu estou fazendo diariamente são lives gratuitas, que eu estou aqui simplesmente compartilhando o conteúdo com você, trazendo informação relevante para que você aplique tudo que você aprende. Então, se você vai me acompanhando live a live, quando chegar no final, você vai dizer, nossa, o meu meio de hospedagem não é mais o mesmo antes das lives de aquecimento. Para quando chegar no dia do evento, você, nossa, realmente, eu entendi muito dos conceitos. E se você tiver interesse, você pode se aprofundar nesse método hospedagem lucrativa, onde vai se abrir a oportunidade para as vagas. Então, visto isso, eu quero que vocês entendam exatamente o que é, né, essa objeção que as pessoas têm na cabeça, né? Primeiro ponto é aquela mentalidade. Eu quero sempre ganhar sozinho e eu não quero dividir nada com ninguém. Esse pensamento é um pensamento muito mesquinho, porque se você observa, se você consegue entender exatamente, né, os grandes players, né, os grandes empreendedores, observa para eles, olha para eles. Eu estudo muito sobre isso, né, de CEOs, de empreendedores que construíram várias empresas, não só da hotelaria, porque a gente não tem que só ficar focado e atrelado único exclusivamente à hotelaria. Olha para os grandes, olha nos outros segmentos, porque não modifica muito. O que modifica, claro, é o segmento do meio de hospedagem. O outro vai ter um outro tipo de segmento, um alimentício, parte de viagens, enfim. Mas se você olhar essas pessoas, você vai entender que elas prosperaram em conjunto com outros parceiros, com uma boa equipe, com uma mentalidade ganha-ganha. Então, você pensar que só você vai prosperar, que só você vai ganhar dinheiro, é uma mentalidade completamente errada. E aí, o primeiro viés de pensamento, como eu falei para vocês, eu vou fazer um mix dos pensamentos, trazendo um pouco desse livro, né, da Arte de Pensar Claramente, do Rolf Dobelli, exatamente com um pouquinho de onde a gente está, que é exatamente o segmento da hotelaria. O primeiro viés do pensamento,
né, para que você entenda o que é, né, essa objeção que você tem na cabeça, é o seguinte, é que você superestima sistematicamente a probabilidade de sucesso. Fulaninho tá fazendo isso e fulaninho tá assim. Fulaninho nunca usou esse canal, mas se eu fizer, eu vou ter resultado também. Não é assim que funciona. Isso nada mais é do que a falácia do corpo do nadador. Você acha que se você começar a nadar todos os dias, que você treinar todos os dias, você vai ficar com os ombros largos que nem o do Michael Phelps? Não vai. Você não vai. Então, não superestime, né, sistematicamente a probabilidade de sucesso, porque não é porque aquele cara treinou muito, que ele é um nadador, que ele está com um corpo legal. Então, trazendo para o nosso meio, para o nosso mundo, não significa dizer que se você fizer tudo aquilo que fulaninho está fazendo, você vai ter resultado também. Por quê? Porque a localização de fulaninho é diferente da sua, né, do seu vizinho é diferente, ele pode estar num lugar mais estratégico, ele pode ter um meio de hospedagem diferente do seu, né? Então, mas ele fez isso e ele deu certo. Não, não caia nessa falácia. Não caia. Isso chama-se a falácia do corpo do nadador. Não é porque ele faz isso que eu também vou ter. Pode ser que em um meio de hospedagem uma estratégia dá certo e no outro não dá. Porque se fosse uma receita de bolo, não existiriam especialistas em venda. Todo mundo faria a mesma coisa, estaria tudo num diário e mandava todo mundo ler e todo mundo teria os melhores resultados. E não é assim que as coisas funcionam. Segundo ponto, excesso de confiança. É muito importante que você seja cético em relação às previsões, especialmente quando vier dos especialistas. A melhor solução qual é? É que eu esteja sempre preparado, que é o que eu trago isso aqui para vocês. É importante que vocês estejam sempre preparados, porque os especialistas falam que a retomada vai ser agora, que o mercado de negócios não vai voltar e a pessoa se desespera, achando, nossa, e agora acabou meu negócio? O meu público é especialmente voltado, né? O meu hóspede-alvo, o meu hóspede ideal é o hóspede corporativo e os especialistas dizem que não vai voltar. Cara, são apenas o quê? Previsões. Pode ser que as previsões não aconteçam. Então, esteja preparado para isso. Não tenha esse excesso de confiança. Não confie plenamente. Então, eu sou muito da política, tipo assim, cara, eu estou preparado para o que deve é. Então, eu estou sempre treinando, eu estou sempre estudando, eu estou sempre me aperfeiçoando. Eu, Felipe, particularmente, eu jogo o jogo do progresso, tá? Terceiro ponto, a prova social. Eu me comporto como os outros. Em outros termos, quanto mais pessoas acharem que uma ideia é correta, mas essa ideia pode ser um absurdo. O que é que eu quero dizer com isso? Que se você é novo na hotelaria, né, se você é um anfitrião novo, né, ou você é um dono de pousada recente, agora aproveitou a oportunidade que apareceu para você durante essa pandemia, algum meio de hospedagem que fechou, e você arrendou, ou você comprou, não entre pelos seus ouvidos de ficar escutando o que todo mundo repete. Eu odeio pagar comissão. Esses grandes portais de reserva são meus sócios. Cara, isso aí nada mais é do que um desconhecimento da técnica. Então, não significa dizer que se 50 milhões de pessoas repetirem uma mentira, aquilo não se tornará uma verdade. Então, bota isso na tua cabeça. E eu tô trazendo isso aqui para você porque eu tenho provas, eu mostro para você resultados de alunos, de pessoas que acompanham as minhas lives, que acompanham meus conteúdos, que têm resultado. E se eles têm, você também pode ter. Você também pode trabalhar os pontos de acordo com as suas necessidades. Claro que um hotel que tem 30 quartos vai demandar muito mais atividade, né? Um marketing muito mais agressivo do que um hotel que tem 8 quartos, uma pousada que tem 8 quartos. Então, desconfie desse tipo dessa prova social que todo mundo repete. O quarto viés de pensamento que pode estar exatamente criando objeção na sua cabeça é o seguinte: desconfie, né, do conhecimento do motorista. O que eu quero te dizer com isso? Sabe aquelas pessoas que escutam muitos outros falarem e saem replicando, falando de forma convicta, sem nunca ter testado ou nunca ter feito algo? Então, escuta o que eu estou dizendo. Prefira as pessoas autênticas. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa nem testou, mas só porque fulaninho que às vezes tem um meio de hospedagem muito luxuoso, ou fulaninho que às vezes se parece ser muito inteligente, ou fulaninho que é rico e fica dizendo várias coisas, aí você faz, nossa, ele é rico, né? Então ele sabe das coisas mais do que eu. Cara, não replica isso, não cai nesse conto. Não cai nesse conto.
né? Desconfia do conhecimento do motorista. Por que isso? Né? Por que o conhecimento do motorista? Porque se você entrar no Uber e você começar a conversar com um amigo sobre algum assunto específico, né, que não tem nada a ver com o assunto de transporte, essas coisas, você conversar sobre hotelaria com um amigo seu dentro do carro e o motorista do Uber escutar tudo, e ele for bom em assimilar as coisas, ele pode replicar exatamente tudo que você está falando. Então ele vai ter o conhecimento, né, do motorista, mas ele nunca praticou aquilo. Então desconfie, teste no seu meio de hospedagem, teste e prefira sempre as pessoas que são autênticos. Por quê? Porque desde que eu resolvi entrar na internet, eu fui o primeiro das pessoas aqui que eu realmente dei a minha cara a tapa e falei, cara, os portais de reservas são um tremendo oportunidade, um tremendo potencial para os meios de hospedagem, principalmente hoje em dia, que o modo de vender mudou. Imagina você pegar uma pessoa que tem 50, 60 anos, né, que não tem tanta afinidade com a tecnologia, e você dizer para ele, olha, você vai ter que produzir conteúdo, você vai ter que fazer um design, você vai ter que fazer um vídeo, você vai ter que fazer stories. O cara, nossa, velho, dia desse não tinha celular e agora eu vou ter que fazer tudo isso para vender. Não, cara, tudo no seu tempo. Então eu estou trazendo para você aqui um conhecimento de que os portais de reservas é um excelente caminho para você vender. Claro que se você puder fazer a mais, como eu vou compartilhar em lives futuras, vai te auxiliar muito. Claro, mas se você, cara, por onde é que eu começo? Por aqui, por onde eu estou dizendo. Começa pelo jeito mais fácil e mais rápido de vender, que é através dos portais. Para depois que você entender, aí você vai aumentando o jogo aos poucos. Você vai aos poucos aumentando esse jogo. Então, o quarto viés é esse, desconfie do conhecimento do motorista, prefira pessoas autênticas. E para você entender do que eu estou falando, que não é, né? Eu posso estar falando uma coisa e você pensando outra. Entenda o que não é essa objeção que deve estar na sua cabeça, né? Ah, o custo do quarto vazio, os portais de reservas estão vendendo mais barato, estou pagando para trabalhar, estou tendo prejuízo. Calma que eu vou explicar. Não tem essa objeção. O que não é o que eu estou falando. Se você quiser realmente, né, ter um bom desempenho de vendas, é muito importante que você precisa saber trabalhar com todos os canais, saber jogar todos os jogos. Esse é o preferível. Pô, então eu sei mexer nos portais, eu sei trabalhar as redes sociais, eu tenho um site preparado para reservas, eu sei trabalhar os números do Instagram que eu tenho, eu sei fazer um script legal de vendas, eu sei trabalhar os e-mails que eu tenho, eu mando e-mails para os meus hóspedes, eu me relaciono com eles, eu tenho um Google Meu Negócio preparado. Beleza, esse é um cenário. Esse é um cenário bom, mas eu não posso querer que todas as pessoas tenham essa mesma, digamos, atitude de chegar e tá. Não, eu prefiro nivelar por baixo e a gente vai crescendo aos poucos no decorrer das lives. A gente vai ter muitas lives ainda. Então, tenho essa semana, tenho a próxima semana, tenho a outra semana. São 3 semanas de live todos os dias, no mesmo horário, às 18h27. Então, vamos aos poucos. Primeiro ponto que você precisa entender o que não é essa objeção. É exatamente você entender que é um outro viés de pensamento que chama-se a falácia do custo irreparável. O que significa isso? Muitas vezes, o dinheiro investido, né, torna-se uma justificativa para você continuar, mesmo quando, do ponto de vista objetivo, não faz sentido nenhum mais continuar. Então, por exemplo, você decidir, né, racionalmente ignorar os custos acumulados. Então, por exemplo, eu já coloquei dinheiro, eu já contratei uma equipe, eu já estou fazendo isso, já estou fazendo aquilo, mas o retorno não chega. O retorno não chega. E você continua batendo na mesma tecla. Mas agora eu não posso parar, porque agora eu já contratei uma equipe e tal, e aí aquele vendedor não dá resultado, a equipe não está dando resultado, a metodologia usada não está dando resultado, mas você não recua e você diz, nossa, eu estou errado, cara. Eu estou errado, eu tenho que parar para pensar. Mas continua insistindo no erro, que é exatamente a falácia do custo irreparável. Porque pouco importa o que você já investiu. Pouco importa. O que você precisa entender, a única coisa que você precisa entender é que a conta é agora e a sua estimativa para o futuro. Por quê? Porque você vai cavando e não vai acertando, e não vai acertando. Por quê? O que é que eu quero dizer com isso? Tem muitos meios de hospedagem que contratam social media. Acha que o simples fato de postar na rede social vai trazer reservas diretas para você. Não vai trazer reservas diretas. Porque reservas diretas consistem em 4 pilares. Tráfego. O que é tráfego? É fazer as pessoas entrarem na tua rede social. E para fazer tráfego, só tem 2 formas. Na verdade, existem 3.
A primeira é o tráfego orgânico, ou seja, eu posto e a plataforma distribui para algumas pessoas. Nem todo mundo vai ver tua postagem. Esse é o tráfego orgânico, que é o mais lento. O segundo ponto é você investir em anúncio. Muitas pessoas têm medo de investir. Por quê? Porque eu coloco o dinheiro e depois eu vou mensurar os resultados. Quando você tem uma certa segurança, é muito seguro. É muito seguro. Mas se você ainda não tem, vamos para o terceiro passo, que é exatamente aproveitar o tráfego das plataformas, que eu acabei de explicar no começo da live. Quanto mais eu me destaco, né, nas grandes plataformas, quanto mais eu subo no ranqueamento, maiores são as chances que eu tenho de quê? De receber reservas diretas dentro dos meus portais. Isso é muito importante. Então, entenda esse ponto, que o fato de que você já investiu, você pode dar uns passos para trás e tentar uma outra estratégia. Não precisa ficar atrelado só àquela estratégia. Beleza? Então, como eu dei o exemplo, contratei uma equipe de vendas, mas não estou tendo retorno. Contratei uma agência de marketing e continuo sem resultado. Então, cara, tá na hora de mudar o jogo. Vai ficar batendo porque as outras pessoas falam, né, do que eu disse anteriormente, porque as pessoas replicam uma mentira e eu vou entender aquilo como uma verdade absoluta. Não é assim que funciona. Outro ponto, o viés da disponibilidade. Você pensa apenas nas mesmas ações. Sempre. Então, quero vender. Aí você só fala aquilo. Ah, vou colocar um vendedor. Ah, vou contratar um social media. Ah, vou fazer o meu site. Cara, mas você tem um site bonito que não tem tráfego? Não vende. Não vende. Não adianta. Você pode ter o melhor site feito com a melhor empresa do mundo. Mas se não tiver pessoas entrando no site, você não tiver jogando as pessoas para lá, direcionando para o site não vai gerar reservas. Não vai gerar. Então, quem é que é muito bom nisso? Vou dar um exemplo muito clássico. Os médicos. Preste atenção que todas as vezes que você chega no médico, por exemplo, estou com uma dor de cabeça. O médico vai dizer o quê? Olha, essa dor de cabeça pode ser uma cefaleia, toma aqui um remédio para enxaqueca, toma um remédio para dor de cabeça, que isso vai passar. Mas, na minoria dos casos, aquela dor de cabeça pode ser o quê? Um aneurisma, pode ser um tumor cerebral, mas o médico sempre vai na maioria, né, da população, na maioria dos casos. Então, na maioria dos casos, uma dor de cabeça nada mais é do que uma cefaleia simples que passa com um remédio. Então, quando você quer tentar vender, né, quando você quer tentar fazer com que suas vendas aconteçam, você não adianta estar sempre reinventando a roda. É só você prestar atenção nos grandes hotéis, nas grandes pousadas, nos anfitriões que mais vendem. E isso aí eu posso te falar com toda a experiência. Eu posso te falar, para quem está me conhecendo agora, para quem está assistindo uma live minha pela primeira vez, eu sou um ex-funcionário da Booking, tá? E isso eu posso te garantir com toda a propriedade que os principais hotéis que mais faturam em qualquer cidade, o maior canal de venda deles são os portais de reservas. Eu nunca vi nenhum hotel que venda muito que ele só recebe reservas diretas. Tem exceção? Tem. Claro que tem. Mas é um ou outro. E aqui eu não falo para exceção. Aqui eu falo para a maioria das pessoas. Aqui eu falo para a maioria que está me escutando. Eu não vou chegar para o cara e dizer, sabe aquele hotel que tem uma piscina por quarto, que tem uma vista deslumbrante, que tem um chefe de cozinha que atende individualmente o pedido dos hóspedes? Cara, esse cara é muito peculiar. Não é a realidade da maioria das pessoas. Mas eu posso te afirmar categoricamente que os melhores hotéis, as melhores pousadas, os que mais vendem nos destinos, o principal canal de venda deles são os portais de reservas. Absoluta do que eu estou falando, e eu desafio alguém me dizer aqui que não é, que me mostre, que não seja exceção. Tem exceção? Tem. Tem hotel que tem a reserva direta maior do que o portal? Tem. Não vou dizer que não tem, não. Tem. Mas de 10... se tiverem um ou dois, é muito. É muito. Então, por isso que eu estou tentando te trazer aqui uma nova forma de pensar. Então, entenda que é importante que você trabalhe esses pontos. E como é que você pode superar esses pensamentos que estão na tua cabeça, né? Essas ações, né, que a gente já vem meio que, digamos, domesticado, né? Isso vem na nossa cabeça, todo mundo vem falando, quando eu entro no segmento, todo mundo sempre está falando, não dependa dos portais, não dependa dos portais. Eu concordo.
Não dependa deles, mas faça um uso bom deles, explore eles a seu favor, que é isso que eu venho compartilhando live a live. E quem chegou agora, saiba que entre os dias 2 ao dia 9 de agosto agora, irá acontecer a nossa jornada da hospedagem lucrativa. É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou compartilhar com vocês a metodologia capaz de triplicar as tuas reservas no período de 7 semanas, sem você precisar investir nenhum real. Então, quem não se inscreveu ainda, corre na minha bio aqui, se inscreve lá que o evento é entre os dias 2 ao dia 9. E ao final do evento, as pessoas que quiserem se aprofundar na metodologia, eu vou abrir uma oportunidade para você entrar, né, nessa vaga, para que você consiga ir mais a fundo no método. Então, o que é que você precisa entender, né, sobre essa objeção na tua cabeça? Como é que você vai superar essa objeção? O primeiro ponto é que você precisa ter a mente aberta, né? Experimentar novos caminhos. Testar. Ninguém é dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Eu compartilho com você a minha experiência, o que eu vivi e o que eu vi, além de ser ex-funcionário, né, do maior portal de reservas online do mundo. Vocês sabem que a Booking é o maior portal de reservas online do mundo, é o terceiro maior marketplace do mundo. Ela só fica atrás da Amazon e do Alibaba, do chinês Alibaba. Depois vem a Booking. Então, é o terceiro maior portal. Então, assim, eu tenho muita experiência, né, para compartilhar com vocês, não só como ex-funcionário, como especialista. Eu já tive mais de 260 alunos, né, que tiveram resultados com a metodologia, que conseguiram dar a volta por cima, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, tenham a mente aberta para vocês experimentarem novos caminhos. E como eu falo, testa, porque esse é o melhor caminho para você saber o que funciona para você e o que não funciona. Então, que todos, né, desse ecossistema durante o teste, seja as redes sociais, né, o Instagram, o Facebook, porque eles também ganham dinheiro, né? Se não fosse isso, o Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook, não seria um dos homens mais ricos do mundo. Então, essas ferramentas também são pagas para que você tenha uma boa eficiência nelas. Então, teste suas redes sociais, teste o seu WhatsApp, teste o seu e-mail marketing, teste os portais de reservas, testa tudo e vê o que é que realmente traz resultados para você. E aí, pensa que você vai ter a oportunidade, né, de se mostrar, né, cada vez mais e sem correr riscos. Por quê? Porque tudo isso que eu estou falando aqui para você, você não precisa pagar para usar nada. É tudo isso gratuitamente. Tudo que está disposto, tudo que eu estou compartilhando com você aqui, isso é gratuito. E outro ponto muito mais positivo é que quando eu inicio, né, que dentro dessa minha metodologia eu começo através dos portais de reservas, que são o jeito mais fácil, mais rápido que eu tenho de vender, você também não corre risco nenhum. Por quê? Porque esses portais de reserva, você só vai pagar comissão quando a reserva se concretizar. Isso que é mais importante de tudo. Por quê? Porque eu não corro risco, eu só vou pagar aquilo se a reserva acontecer. Se não acontecer, meu custo é zero. Então, começa por ele. Né, que ele vai te trazer muita visibilidade e, pode acreditar, vai te trazer muita reserva direta. E aí, o que é que você precisa entender? Né? Tudo que eu estou falando aqui não significa dizer que todas as reservas devem vir pelos portais. Não é isso que eu estou falando. Mas eles são uma excelente oportunidade para você se mostrar. Porque, como eu falei para vocês, existe o efeito vitrine, que quanto mais eu apareço, quanto mais eu me destaco nesses canais indiretos, as suas reservas diretas podem aumentar em até 40%. E aí eu posso lhe dar vários exemplos. Eu me lembro que logo quando eu saí da empresa, né, e eu comecei a prestar consultorias, teve um hotel que me chamou para trabalhar, e esse hotel, ele não vendia tão bem na cidade, né? Eu posso dizer em nomes, né, na cidade de João Pessoa, que foi uma última cidade que eu saí, e tinha um hoteleiro que ele se identificou muito comigo, né? Hoje, né, um dos hotéis que mais vendem na região, o nome do hotel chama-se Manus Royal Hotel, era um antigo hotel de rede, era um antigo hotel Nobile. Esse hotel ele fica por trás do principal hotel da cidade, que é o Hotel Tambaú. Todas as fotos que você for olhar de João Pessoa, você vai ver um hotel redondo, que parece um estádio de futebol, que é o Hotel Tambaú, e esse hotel, que na época me contratou para uma consultoria, ele fica atrás, né, desse hotel principal. E nesse hotel eu me lembro que ele não vendia tão bem. Ele falou: Filipão, eu gosto do seu estilo, eu me dei muito bem com você, né? Eu sei que você mais não está trabalhando na empresa, você poderia me dar uma força? Eu falei: claro, posso te ajudar aqui. Eu vejo que tem várias coisas fora da plataforma que poderiam ser trabalhadas, e a gente começou a desenvolver um trabalho. E aí, inicialmente, esse cara tinha pouquíssimas vendas pelo portal, né? Pouquíssimas vendas pelo portal.
Ele tinha contratado uma agência de marketing, né, para fazer as postagens dele, para criar o site dele, e mesmo assim ele não teve os resultados que ele queria, né, as reservas diretas não eram suficientes, né, para trazer uma boa ocupação. Era um hotel que possuía 47 quartos. Dos 47 quartos existiam 3 que eram de particulares. Então ele tinha, sobre posse dele, eram 44, mas tinha um que na época ele falou que estava interditado, ele estava entulhando umas coisas dentro do quarto. Eram 43 quartos que esse hotel tinha, né? Do total de 47, tinham 3 que eram proprietários e um que ele estava usando como depósito. Então, no final das contas, ficaram 43 quartos para serem trabalhados. E aí ele não conseguia, né, trazer uma ocupação satisfatória a ponto de dizer assim, cara, eu posso viver só de reservas diretas. Ele não conseguia. E aí o que é que ele fez? Ele, o que é que a gente pode trabalhar para isso? Eu disse, olha, a gente pode fazer o quê? Pelo caminho mais fácil, que é o que eu estou compartilhando com vocês aqui. Vamos organizar logo o teu portal. Vamos logo trabalhar esse teu portal de reservas, vamos logo trabalhar o Expedia, vamos logo trabalhar o Decolar, vamos logo trabalhar a Booking, vamos trabalhar esses portais de reservas, porque eles vão trazer reservas e eles vão, e de uma certa forma, isso vai respingar, vai transbordar para os nossos canais diretos. Então, na mesma hora, a gente começou, vendendo, começamos a fazer todas as alterações, trabalhando, que eu compartilhei com vocês na live passada, mexi na fotografia dele, né? Obviamente, coloquei as fotos mais atrativas na sequência inicial, de preferência a piscina, que é uma das fotos que mais chamam a atenção. Então, coloquei as fotografias melhores, a gente contratou um fotógrafo na época, eu me lembro, uma menininha que estava começando, que estava estudando, aprendendo ainda. Eu faço, cara, mas se eu te der um direcionamento, vai dar certo. Pagamos na época R$700 para ela me entregar aí 45, 50 fotos. Foi excelente, mudamos todas as fotos, organizamos as fotos do hotel, preenchemos o conteúdo, estudamos as avaliações para ver quais eram as queixas mais frequentes que a gente poderia trabalhar, e eu vi que uma das queixas mais frequentes era em relação ao conforto do hotel. Eu faço, cara, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um garimpo dentro do hotel. Vamos pegar as melhores camas, os melhores televisões, os melhores chuveiros e vamos centralizar nos quartos para todas as vezes que vier alguém de algum portal de reserva entrar nesses quartos para começar a subir nossa avaliação. Dito certo, tinha quarto que era bom, mas a cama estava quebrada, a televisão era boa, o chuveiro era bom. Tira essa cama aqui, bota uma cama melhor aqui. Tinha outro quarto que a cama era boa, o chuveiro era bom, mas a televisão não estava tão boa. Troca a televisão. Então a gente começou meio que fazer um garimpo, e desses 43 quartos a gente separou uns 18 a 20 quartos, que eram os quartos só para hóspedes de plataforma que iam avaliar o hotel. Dito certo, a avaliação dele, subiu. Por quê? Fazer um garimpo, porque na hora, cara, eu tô apertado, né? O meu hotel é arrendado, eu pago arrendamento alto, eu não tenho condições de trocar tudo dentro do quarto. Então o que é que a gente pode fazer? Vamos garimpar. Vamos garimpar, dito certo. Garimpei tudo, organizamos, a avaliação começou a subir. Flexibilizamos a política. Cara, tu tem 47 quartos, tá com ocupação baixa. Vou colocar o quê? Pré-pagamento? Tá maluco, cara? Arranca pré-pagamento. Tiramos o pré-pagamento na hora dele. Botamos lá parcelamento. Vamos trabalhar também, vamos facilitar a vida do hóspede. A gente pegou lá e trabalhou uma forma para parcelar ele. E aí depois, disponibilidade. Só tô com disponibilidade. Ele colocava disponibilidade de 3 em 3 meses. Cara, não vai gerar previsibilidade. Vamos colocar mais disponibilidade. Vamos encaixar isso mais para frente. Colocamos disponibilidade. Ajustamos os preços. A gente viu lá o custo do quarto vazio, chegamos na conta, cara, dá para trabalhar aqui, a gente vai ter uma rentabilidade assim, se a ocupação for tanto. Apertamos o cinto, a ocupação subiu, ele começou a ganhar em outras coisas também, na loja de conveniência, começou a ganhar em serviços, em passeios, né? As coisas foram andando. Visibilidade, estava muito atrás das páginas. Vamos colocar aqui, vamos pagar um pouco mais de comissão e vamos partir um pouco mais para frente para que a gente seja mais visto. Fizemos isso, né? Trabalhamos esses pontos, melhoramos a distribuição, como eu falei, cadastrei ele na Decolar, cadastrei ele na Expedia, saí cadastrando ele em outros canais, o que aumentou a visibilidade dele. Isso foi aumentando a visibilidade dele. E por fim eu disse, cara, vamos diversificar, vamos ter uma tarifa de compra antecipada, vamos ter uma tarifa de longas estadias, vamos ter uma tarifa de última hora, vamos sair trabalhando, vamos criar uma tarifa de celular, pronto. Na mesma hora as coisas começaram a reagir, mas obviamente também que ele estava fazendo um trabalho em paralelo. Como eu falei, ele tinha contratado uma agência de marketing que tinha feito um bom site, que estava preparando as redes sociais dele, e a gente foi ajustando.
A gente foi ajustando, mas eu comecei pelo que era mais fácil. Então, o que eu compartilhei aqui com você é possível também que você também faça. E aí você deve ter algumas objeções na sua cabeça. Que objeções são essas? Ah, minha nossa, os portais só vendem barato porque é muita promoção, é desconto que soma com desconto. Cara, quem coloca o preço é você. Então, é o que eu falei que é o tema da live. Se você não sabe quanto custa o seu quarto vazio, cara, não é só o portal, não. Todo mundo vai vender negócio barato. As operadoras, as agências, os atravessadores, os brokers, todo mundo vai vender você barato, porque você não conhece o custo do seu quarto vazio. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Então a culpa não são dos portais, porque você tem total autonomia para colocar os preços que você quer, para subir, para descer. Então, isso aí compete a você. Outro ponto que muitas pessoas levantam também é tipo, meu lucro desaparece quando eu vendo pelos portais. Repito de novo, faço as mesmas palavras. Você é o responsável pela precificação, não é o portal. Não é o portal. Então você escolhe, né, quanto que deve estar vendendo, né, qual o preço que coloca, qual o preço que baixa, qual categoria de quarto vai vender. Essa categoria eu não vou vender porque eu já consigo vender no meu canal direto. Então coloca a categoria que é mais cara, que tem mais dificuldade, e assim você vai trabalhando esses pontos. E aí, trazendo essa objeção, existe um outro viés de pensamento que também é muito comum, que é exatamente o viés da confirmação, né? Que é o pai de todos os erros de pensamento. Esse viés é clássico, né? É a tendência, né, que a gente tem de interpretar novas informações de modo que sejam compatíveis com as nossas teorias. Sempre é assim, é o viés da confirmação. Você pega uma informação nova e você começa a interpretar de forma que se encaixe no que você já pensa, porque muitas vezes o orgulho, o ego, é o teu principal inimigo. Isso aí já é um outro livro que eu estou lendo também, muito legal, que fala sobre isso, porque a gente tem aquela sensação de ser um bom gestor, né, de não querer pagar fraqueza para os funcionários, de não assumir para os outros que errou. Então, o viés da confirmação pode estar gerando vários bloqueios na tua cabeça, né? Ou seja, a gente começa a querer interpretar, né, essas novas tendências para que elas sejam compatíveis com as nossas teorias, com as nossas visões de mundo, com as nossas convicções. E não é assim que funciona. Em outros termos, digamos assim, em outras palavras, seria mais ou menos a gente filtrar as novas informações que estão em contradição com as nossas visões. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque os fatos, eles não vão deixar de existir simplesmente porque você está ignorando eles. Isso não vai deixar de existir, meu camarada. Não é porque aquela informação chegou para você e você está filtrando para que você continue tendo razão que aquele fato vai deixar de existir. Esquece isso, cabeça aberta, cabeça de aprendiz. Eu preciso continuar sempre aprendendo. É o jogo do progresso, é o jogo infinito. Que eu digo para vocês isso constantemente. Você não para de evoluir, você continua, sabe por quê? Porque depois que você chegar no topo, depois que você for a propriedade referência na sua cidade, você não pode parar de continuar progredindo, de continuar subindo, de continuar crescendo. Porque se você não fizer isso, alguém vai te passar. Se você acha que chegou no topo e acabou, não. Eu vou te falar que é muito mais difícil se manter no topo do que chegar nele. Porque para chegar nele, você está na maior disposição, você está no maior gás. Depois que você chegou no topo, você vai dizer, nossa, e agora? Já estou bem, já fiz tudo que tem que ser feito. Não, o jogo não para. É um jogo constante. Então, para prestar atenção no seguinte. Quando a gente fala sobre isso, né? Os canais de vendas indiretos são isso, são aquilo. Aí você filtra aquilo, eu estou te dando uma informação, eu estou te provando que os canais de vendas são excelentes, os canais de vendas indiretos, os portais de reservas, né? As agências, os operadores, são excelentes canais de vendas que vão te trazer visibilidade. Aí você filtra aquilo, aí você vai, não é assim. Não, cara, eu estou te dando um exemplo. Cabe a você se você vai querer implementá-lo ou não. Mas acredite no que eu estou dizendo. Outro ponto é não conhecer o custo do quarto vazio, né? Então, se você não souber, né, não saber exatamente quanto ele custa, você não vai conseguir vender ele bem, né? É um outro ponto, né, que precisa ter muito cuidado, que é exatamente um outro viés de pensamento, que é o efeito dotação, que é esse aí é o mais clássico, né? Essa semana eu estava conversando isso com meu pai, eu estava falando isso para ele, né? Que tudo que é nosso é mais caro. Sabe por quê? Eu vou te falar. Eu vou dar um exemplo da minha casa. Eu vou abrir um exemplo meu que aconteceu comigo nesse final de semana. Meus pais estão fazendo uma reforma em casa. O piso do apartamento do meu pai, eu não sei o que aconteceu, que ele saiu quebrando. Quebrou a cerâmica inteira da sala e do corredor. Quebrou tudo. Quebrou tudo.
Do nada, eles estavam dormindo de noite, meu pai falou que parecia que tinha um touro dentro de casa quebrando tudo. E era exatamente alguma dilatação do prédio, alguma coisa que quebrou o piso inteiro. E aí meus pais tinham que sair de casa, porque não tem condições de... Eles vão querer fazer uma reforma no gesso e fazer uma reforma no piso. Aí eu falei, pai, não tem condições do senhor ficar dentro de casa com essa poeira, com essa sujeira. É impraticável. O senhor vai ter que procurar um apartamento, né, seja na Booking, seja no Airbnb, para você passar 60 dias da reforma. Porque senão a sua qualidade de vida vai cair, você vai economizar e esse valor deveria estar na conta da reforma. Porque, pô, a reforma vai me custar, sei lá, X. E eu vou gastar quase metade desse X ainda para sair de casa. Cara, isso está na conta. Eu estou trazendo isso para você entender o que é o efeito dotação. Estou dando um exemplo para que você entenda. E aí eu falei, você vai ter que sair do apartamento, você vai ter que ir para um outro lugar, procurar um outro lugar. Ele, beleza. Eu quero um apartamento que tenha pelo menos 2 quartos, porque é meu pai, minha mãe e a minha avó, que eles moram os 3 juntos. E tem meu irmão menor, mas meu irmão mais novo poderia ter ido para o apartamento do meu o irmão do meio, né? Então, eu quero um apartamento que seja 2 quartos, esteja todo mobiliadozinho, né? Que esteja com geladeira, com fogão, com televisão, com ar-condicionado, para eu ter um bom lugar. Eu disse, olha, mais ou menos você vai gastar aí uns 4 mil de aluguel. Estou falando da cidade de Recife. Mais ou menos você vai gastar uns 4 mil de aluguel. Tu é doido, isso é muito caro, e não sei o quê, bababá. Aí eu fiz, ô pai, me diz uma coisa. O senhor tem alguns apartamentos. O senhor tem um apartamento em Boa Viagem, que é um apartamento de 3 dormitórios, né? Que só tem ar-condicionado, não tem geladeira, não tem fogão, não tem nada. Quanto é que o senhor quer no aluguel lá? O senhor pede R$3.400 sem nada. Não tem nada dentro do apartamento. O senhor pede R$3.400. Como é que o senhor quer pagar R$3.000 num apartamento em 2 dormitórios completos, pagar 3.000, 2.500? Ele falou 2.500, né? 2.500 a R$3.000. Faz sentido isso? Me diga uma coisa, se você tivesse um apartamento desse, né, do jeito que você está procurando, 2 quartos, todo equipado, você alugaria por R$2.500? Na sua cabeça, pelo que eu lhe conheço, você iria alugar esse apartamento, no mínimo, por R$4.000, R$4.500. Como é que você quer pagar R$2.500? Isso é exatamente o efeito dotação. Tudo que é meu é mais caro, mas tudo que é dos outros é mais barato. E isso é um dos pontos que muito impactam nas vendas de muitos gestores de meio de hospedagem. Por quê? Porque eles sempre acham que o meio de hospedagem dele é o melhor da cidade. Às vezes você tem que sair de dentro daquilo ali e observar de fora, assim. Olha de fora. Trazer alguém de fora. Alguém que você confia, que pode te trazer uma opinião mais neutra e dizer assim, cara, será que meu meio de hospedagem realmente vale isso tudo que eu quero? Então, isso é um ponto que você precisa parar para prestar atenção. É você achar que os canais indiretos é isso ou aquilo, me roubam, são meus sócios, acabam com o meu lucro, tira isso da tua cabeça. É você não conhecer o custo do quarto vazio, que atrapalha muito você de vender nas grandes plataformas. E, por fim, esse efeito dotação, que é tudo, achar que tudo que é nosso é melhor e é mais caro. É muito mais fácil você tirar isso e sair de fora. É só você pensar, cara, eu quero comprar, por exemplo, sei lá, eu quero comprar esse mouse. Eu quero comprar esse mouse. Cara, eu estou disposto a pagar nele, sei lá, R$20. R$20. Mas se ele fosse meu, né? Se ele fosse meu, né? Ele ia custar pelo menos 35, né? Vale 35, né? Dell, né? Um mouse Dell sem fio, né? Com leitura ótica e tal. Então é isso que você tem que parar para pensar, né? Esse efeito dotação. Não ache que tudo que é seu é mais caro. E qual é o jeito certo que a gente tem, né, de superar, fora todos esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, para desconstruir isso na sua cabeça, como eu falei no começo da live? Essa é uma live de desconstrução. É para eu trazer para você a forma que você tem de pensar, né? Na live passada eu trouxe uma oportunidade para você melhorar suas vendas, abrindo um pouco a sua cabeça, e hoje eu estou desconstruindo algumas objeções que tem dentro da sua cabeça para que você consiga fazer um melhor proveito, né, dos canais de venda. Então, o jeito certo que você tem de superar isso, primeiro ponto é... Desculpa, o jeito errado que você tem de tentar superar isso tudo que eu falei é você tentar precificar com base nos concorrentes. Ou seja, eu não sei quanto custa meu quarto vazio, mas o meu vizinho subiu o preço. O meu vizinho ali está vendendo por tanto. Cara, teu vizinho é teu vizinho. Ele tem uma cama diferente da tua, ele tem um prédio diferente do teu, ele tem um serviço diferente do seu, ele tem um café da manhã diferente do seu, ele tem uma piscina às vezes diferente da sua, ele tem uma estratégia diferente da sua, os custos dele pode ser que ele tenha energia solar e você não tem, ele pode ser que ele tenha energia de poço e você não tem. Existem vários fatores que podem... conjecturar esse preço do
teu vizinho e você fica precificando olhando os seus vizinhos. Esquece isso, tira isso da tua cabeça, não precifica olhando os concorrentes. Olha para os teus custos e depois você começa a enxergar como é que estão os concorrentes para você fazer os ajustes. Mas primeiro você tem que saber os seus custos. Próximo passo é você não conhecer o custo do quarto vazio, que é uma coisa que eu repeti a live inteira. Se você não conhece quanto é o seu quarto vazio, você não vai saber precificar. Você vai estar o tempo inteiro precificando com base no efeito dotação. É meu, é mais caro, porque é meu, é mais caro, porque a minha localização é melhor, porque o meu serviço é melhor. Cara, serviço melhor, qualidade, isso não é diferencial, isso é obrigação. Isso é obrigação, isso não é diferencial. Então é importante que você entenda esses pontos. E aí, qual é o jeito certo que eu tenho, né, para trabalhar todas essas objeções que o Lagreca trouxe para mim hoje? É o que eu sempre falo. Trabalhe sempre e não apenas quando for convincente para você, né, trabalhar com os grandes portais. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que só quer trabalhar com os portais de reserva para pagar incêndio. Eu só quero trabalhar os portais de reserva para tapar buraco. Eu só quero trabalhar com os portais de reserva quando eu estou zerado, porque quando eu estou bem eu não vou trabalhar com eles. É o que acontece. Quando você só tapa buraco, né, você não consegue crescer nas plataformas. Isso vai te gerar um tráfego direto para os teus canais, onde o custo da reserva vai sair zero. Eu já expliquei isso a live inteira. Então, entenda que tapar buraco não funciona. Por quê? Porque se esses grandes portais de reservas, eles trabalham no modelo ganha-ganha, eles privilegiam, né, os meios de hospedagem que mais convertem, que sofrem menos cancelamento, que possuem mais avaliações positivas. Cara, se tu tapar buraco, nada disso vai acontecer. Tu nem vai converter muito, tu nem vai ter muitas avaliações e, consequentemente, tu vai estar sempre lá embaixo do ranking e na tua cabeça vai dizer assim, cara, portal de reserva não funciona. Portal de reserva não funciona. Cara, tira isso da tua cabeça. Então, trabalha com eles, faça chuva, faça sol, de inverno a verão. Tudo bem. Se você já vende bem de forma direta, deixa pelo menos 2/4 lá ativo. Vai sempre deixando. Acabou 2, coloca mais 2, coloca mais 2, coloca mais 2. Mas não fica com a disponibilidade fechada, porque isso é ruim para você nos algoritmos. Porque vai dizer, cara, aquele cara não trabalha direto comigo, ou aquele cara trabalha, ou tem hoteleiros ainda, donos de pousada ou anfitriões, que acham que quando recebem uma reserva, pede para o hóspede cancelar para não pagar a comissão, não sabe ele o tamanho da cagada que ele está fazendo. É a maior cagada que você pode estar fazendo, é você exatamente pedir para um hóspede cancelar, cara, para não pagar uma comissão. Tira isso da tua cabeça, desconstrói isso da tua cabeça, entende o modelo ganha-ganha, entenda que todo mundo precisa ganhar. Se eu quisesse falar palavras bonitas para você, eu diria assim, entenda que todos os stakeholders da operação precisam ganhar. Não, entende que todos os parceiros, canais indiretos, todo mundo precisa ganhar. Plataformas, redes sociais, todo mundo precisa ganhar. Porque todo mundo tem que alimentar suas empresas e o sistema se retroalimenta. Só que você precisa aprender como jogar o jogo. E aí, para a gente finalizar nossa live, né, vocês já entenderam da importância dos canais, não deixe de trabalhar pelo menos com 3 a 4 portais de reservas. Não deixe de trabalhar com eles. Quais são os portais de reservas que eu vejo que mais têm resultados? Quais são os que eu mais vejo que têm resultados? Primeiro é a Booking. A Booking é o canal que mais vende, né? Depois, eu poderia dizer a vocês que seria o Expedia, que é o grupo Expedia, o principal concorrente do Booking. O Expedia vende muito bem. Expedia ou Hotels.com é a mesma empresa. Você pode trabalhar com eles, que são muito bons de resultado. Outro portal muito bom, o Airbnb. Tudo que eu compartilhei aqui pode ser aplicado tanto para Booking, como para Decolar, né, como para Expedia, como para Hotels.com, para geral. Então, Booking, Expedia e Hotels.com, que é o mesmo grupo, Airbnb, né? E você que é anfitrião também, que quer ampliar ainda mais, através do VRBO. O VRBO também, né? É uma plataforma que está em ascensão, que também é do grupo Expedia, voltado para anfitriões. Então, essas 4 plataformas aí, e mais o Decolar.com, 5 plataformas, são excelentes canais de vendas para que você trabalhe tudo isso que eu falei, que é exatamente os 9 pilares. Se você não assistiu a live de ontem, vale a pena você assistir essa live, porque eu falei sobre os 9 pilares que auxiliam você a converter em qualquer plataforma. Em qualquer plataforma. Eu não falo direcionado para Booking, eu não falo direcionado para Airbnb, eu falo direcionado para qualquer plataforma, porque o que eu ensino é estratégia de venda, estratégia de marketing. Eu não ensino como que aperta botão. Isso aí pode ser um plus, né? Pode ser algo a mais para as pessoas que queiram se aprofundar na metodologia, mas de antemão isso aí é compartilhado com todo mundo.
Beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos e nos vemos amanhã, no mesmo horário, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. Beleza? Fiquem com Deus. Tchau.